Eu gostei que vocês no chat estão... Pros gays, toca uma pros gays. Pros gays. Aí eu achei que tava temático hoje e botei o bonezinho. Vocês estão bem, chat? Como tá a insolação? A insolação passou, a queimadura ainda tá aqui, pior. Essa lontra ainda tá na fase pato dela, mas já já ela vira uma lontra. Caralho, chat, de novo essa história. O que tá acontecendo? Ah, eu sei o que eu fiz, peraí. Um segundo. Agora a culpa foi minha. Eu sempre boto a culpa nos outros, mas agora ela foi 100% minha. Como ela é minha, eu ponho em quem eu quiser. Peraí que eu vou resolver. E Twitch é a televisão de um homem só, né, gente? É assim. Tem que fazer a própria arte, tem que operar as coisas técnicas tudo sozinho. Por que não funcionou? Pera aí, gente. Tô falando sério aqui. A coisa é séria. Vocês estão... Chat, é coisa séria aqui. Eu juro por Deus que eu salvei isso aqui. Se auto-entretenham aí no chat. Façam um entretenimento autônomo aí. Aí, ó. Eu falei que eu sabia o que eu tava fazendo. 3 anos limpo de Twitch. 3 anos limpo. O esquilo tá congelado ou ele só é muito parado? Ele é muito parado. Eu juro por Deus que o título do vídeo tá lontras, tá? E eu vi que tem lontra. Cara, tá, agora, ó. A culpa era minha, mas ela deixou de ser minha faz um tempo já e agora é o chat só que tá zoado. Agora foi, ó. Agora tá simultâneo. Agora foi. Eu falei que eu sabia o que eu tava fazendo. Bom, tamo aqui de novo, né? No SAC, Serviço de Atendimento ao Comunista, que é um nome que eu 100% não roubei da Suede Carvalho. Onde eu consigo um boné desse? Excelente pergunta. Você sabia que a Soberana, o coletivo do qual eu faço parte, tem uma loja? Nessa loja você pode encontrar esses quadros aqui e esse boné gay. Pros gays. Tem um pros gays. Mas a retiquita não. A retiquita é minha. Se a esquerda é contra o armamento... Como a revolução será armada? Excelente pergunta, Bin. Eu achei a sua pergunta muito pertinente. Vem na DM que eu te respondo de maneira bastante clandestina e ilegal. Eu te garanto, eu te dou uma resposta muito qualificada. Roubando carro... Não, esse assunto vocês não estão preparados pra ele ainda. Roubando carro forte foi foda, né, velho? Indica leitura sobre a diáspora nordestina pro Sudeste? Caramba, eu li sobre isso pra fazer um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Eu preciso pegar de novo o artigo que eu li. Como te enviar um presente? Eu tô enrolando pra fazer uma caixa postal. Assim que eu disse que eu ia fazer uma caixa postal, eu sofri doxing e comecei a sofrer ameaça. Então eu fiquei com uma paranoia de qualquer informação da minha vida tá próximo, sabe? Então eu acabei não fazendo por uma coisa assim de... Sei lá, eu me sinto mais seguro tendo menos informações. Teve gente que mandou coisa pra mim, tipo, deu pro João, pessoalmente, pro João me dar quando ele viesse pra São Paulo. Inclusive, a pessoa que deu as coisas... Foi mais de uma pessoa, mas se você deu alguma coisa pro João pra me dar, eu recebi tudo e eu agradeço muito os presentes, inclusive. Eu recebi a minha coisa favorita, que é imã de geladeira, uma das coisas que eu mais gosto. O que você acha do Caíto Maia? Todas as vezes que eu quero explicar pra alguém o que é um adulto docente, eu uso o exemplo dele. Lontra é o terror das águas amazônicas? Por quê? Elas mordem? Lontra mata jacaré? Vocês estão inventando coisas, vocês estão inventando palavras já. Mais adulto docente que o Peninha? Não. A resposta é não. Lontra é agressiva? Essa lontra é agressiva? Ou é a lontra ariranha brasileira que é agressiva? Mas aí é ariranha, né? Olha o nome da ariranha. O Navalny foi de Olavo. A gente falou dele lá quando ele... Tipo, pediram pro... Era uma coisa assim, me lembram se eu tiver errado, se foi com esse cara. Mas ele tava num voo, e aí a Rússia interceptou o voo, falando que o voo tava irregular, e prendeu só esse cara. Foi assim que ele foi preso, não foi? O que você tem a dizer sobre a máfia albanesa? A galera quer muito que eu morra de jeitos exóticos aqui, né? Ah, você vai sair da Twitch? Essa pergunta é interessante. Eu vi que o Luigi saiu. Eu tô pensando sobre, viu? Sabe principalmente por quê? Porque é menos redes pra eu administrar. Ah, ele falou... ele tem vídeo sobre... Eu vi o post dele no Insta. Eu queria sair da Twitch principalmente pra ter menos redes pra administrar. Porque eu tenho 2 canais de YouTube, um TikTok, um Instagram... uma Twitch e eu ainda fico no Discord bastante, né? Então é muita coisa. Descaso. Ah, tá. Eu queria sair principalmente... Primeiro porque a Twitch nunca foi minha fonte de renda principal. Quer dizer, nunca é uma palavra equivocada. Não é a minha fonte de renda principal hoje. E a Twitch, ela tinha um motivo pra eu estar usando quando eu comecei. Por que eu escolhi a Twitch quando eu comecei? Porque eu comecei sendo streamer. Eu comecei a criar conteúdo na ascensão do conteúdo ao vivo na pandemia. Durante a pandemia... O conteúdo ao vivo cresceu muito, o formato cresceu muito. Eu imaginei que aqui no Brasil não ia tardar pra isso ficar popular e dito e feito, o Casimiro tá aí pra provar que eu tô certo. E a Twitch, qual que é a vantagem dela? A Twitch é uma plataforma de conteúdo ao vivo. O YouTube não é uma plataforma de conteúdo ao vivo. Ou seja, começar como streamer no YouTube é muito difícil. O streaming funciona no YouTube se você já tem uma plataforma de vídeos gravados boa. Só que agora eu tenho um canal com 300 e... não sei, 50 mil seguidores, uma coisa assim. Agora que eu tenho público no YouTube, eu posso fazer live lá. Quando eu comecei a ser streamer, eu não tinha YouTube. Eu demorei... Quando eu fiz meu YouTube, eu demorei meses e meses e meses e meses pra conseguir 1000 seguidores, que é a base que você tem que estar pro YouTube tirar você do limbo, né? O Kazé ainda te assiste? Ah, depois do que o Chico fez, eu não sei não. Não sei se ele se afastou do comunismo depois do Chico.
Aí, tô pensando em sair sim. Qual que é a única coisa que me afasta um pouquinho dessa ideia? Cara, eu gosto de conversar com o chat. Eu gosto de conversar com o chat. O chat do YouTube é meio estranho. O chat do YouTube é meio caótico, né? Eu não sei se a pessoa que frequenta mais o YouTube tá acostumada ao pau torando, mas o chat do YouTube é muito difícil de lidar. Então, eu prefiro ficar num lugar pior e menor, mas pra ter um chat melhor, assim, tipo, mais estável, mais conversável, do que ter um público. Porque eu tenho certeza que eu vou ter. Quantas pessoas estão online agora? 857 aqui na estatística que eu tô vendo, né? É que ela demora pra atualizar. Eu sei que no YouTube eu vou pegar mais. Só que a que preço, né? A China está reflorestando as florestas, mas a que custo, né? O Luigi vai fazer live só pros membros? Não, acho que ele tava zoando. Não acho que é só pros membros, não. Ele vai... Eu não sei por que ele escolheu isso, mas deve ter os motivos dele. O Galus Feios mete mais de 10 mil todo dia, mas já viu o chat deles? Eu não sei o motivo de fazer só pra membros. Eu já adianto pra vocês que se eu for pro YouTube eu vou fazer a mesma coisa. Não vou, só vou mudar a plataforma. O chat da Twitch é Blight Town, né? Alguém perguntou o que é eurocomunismo. Eurocomunismo é uma linha de marxismo desenvolvida na Europa, né? Como o nome já implica. Muito academicista, muito voltada para as universidades e que deixa a organização da classe trabalhadora e o potencial revolucionário do proletariado em segundo plano. Então esse é o grande defeito do eurocomunismo, né? Não é à toa que os partidos comunistas da Europa são tão rebaixados hoje em dia. Então é muito raro ver eurocomunistas falando sobre organização. A do Brasil tem muita influência do eurocomunismo. O movimento comunista no Brasil tem muita influência do eurocomunismo. E do revisionismo moderno e tal, e do marxismo ocidental. Mas esse foi um revés que aconteceu no mundo todo, né? A troca de linha da União Soviética, revisionismo na China, é complicado. Mas a gente vai vencer, tá? A gente vai vencer. A Twitch tá com quiet quitting. É isso mesmo. Então seria um comunismo só de acadêmicos? Na prática, sim. Na prática. Vai ter gente que vai falar, não, mas veja bem, tal comunista francês organizou não sei o quê. Na prática, a crítica que se faz ao eurocomunismo é isso. E tem um texto clássico do Enver Hoxha chamado Eurocomunismo é Anticomunismo. Revisionismo é você usar a retórica marxista para defender teses antimarxistas. Então é dizer, por exemplo, a análise do materialista contemporânea nos revela que as revoluções não são mais possíveis e que basta a gente reformar o capitalismo. Você usou a retórica e o método marxista para defender uma tese antimarxista. Foi lá onde ele surgiu, mas onde o marxismo se consolidou. E, inclusive, as revoluções socialistas aconteceram na periferia do capitalismo. Rússia, China, Vietnã, Cuba, Coreia. Já vi esse filme Sorry to Bother You. É bem interessante, bem abstrato, e eu nunca recomendaria pra ninguém. Você vai estar acreditado como roteirista no filme de Ceilão? Provavelmente não. Provavelmente só consulta, alguma coisa assim. Eu escrevi alguns diálogos só. Qual marxista mais me influenciou? Lenin. O Lenin é o que mais me influencia. Comunistas deveriam participar das eleições? Sim. Sim, inclusive o próprio Lenin defende bastante isso. O Lenin defende renúncia à participação das eleições, dadas as devidas proporções, tá? E dado também o momento político. Mas a resposta genérica é sim. O Lenin denuncia isso como sendo esquerdismo. Ou seja, renunciar às tarefas do presente, por exemplo, agitação e propaganda, propulsão das nossas plataformas, visibilidade da nossa plataforma, para tentar alcançar tarefas abstratas do futuro, que é, por exemplo, a revolução. Esquerdismo é isso que eu falei. Esquerdismo ou comunismo de esquerda ou extrema esquerda significa renunciar às tarefas do presente em prol de tarefas abstratas do futuro. Então dizer o seguinte, não podemos participar das eleições porque a nossa perspectiva é a revolução. Sim, nossa perspectiva é a Revolução Brasileira. Mas não significa que participar das eleições agora não é uma tarefa importante. O esquerdismo é isso, é uma postura de esquerda infantil. Como Lenin dizia, né? Quem usa o termo infantil é o Lenin. O Partido Bolchevique não participou das eleições? Sim, participou. Deixa eu começar Eu vi que teve uma pergunta da live passada, que foi bem na hora que eu fechei, que foi... Qual é a relação entre marxismo e religião? Para eu não me aprofundar muito sobre isso, eu vou recomendar, caso você esteja aqui ainda, quem fez essa pergunta, eu queria recomendar algumas leituras. Então nós temos alguns clássicos a respeito de religião, porque é um tema complexo. Primeiro, o número 1, mais clássico de todos, é um texto do Marx chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Eu sei que o título assusta, mas é o texto que o Marx fala a frase famosa, a religião é o ópio do povo. Claro, a crítica do Marx é muito mais complexa do que a religião é a droga, o povo fuma cracão porque a religião... Não é isso que o Marx está falando, tá? Ele está fazendo uma crítica muito mais sofisticada. Esse é um texto sobre religião importantíssimo do Marx, né? Nós temos também um texto do Lenin, é a introdução, desculpa, porque tem dois, né? É a introdução à filosofia do direito... a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Enfim, você consegue encontrar procurando por aí. Nós temos um texto clássico do Lenin também, Socialismo e Religião, se eu não me engano é o título. Temos um texto clássico da Rosa Luxemburgo, que acho que também chama Socialismo e Religião.
Tem um texto fantástico do Gramsci falando sobre o Vaticano. Esse texto do Gramsci eu acho um dos mais legais. Porque aí o Gramsci fala a respeito de como a Igreja Católica Romana é o bastião do reacionarismo na Itália, e ele faz previsões absurdamente precisas a respeito do que o fascismo iria ser. Então eu recomendo esse texto do Gramsci também, sobre o Vaticano. E tem um livro clássico, que é Fidel e a Religião, que é uma entrevista do Frei Beto com o Fidel Castro. Então todos esses textos eu recomendo, porque eles abordam a religião de várias maneiras diferentes. Várias maneiras diferentes. O Marx aborda de uma maneira mais geral, o Gramsci aborda de uma maneira bastante histórica, ele fala muito da história da Itália. O Fidel aborda de uma maneira bem latina, quero dizer, de como a religião, principalmente a religião cristã, penetrou e se consolidou como identidade latina. Então isso tudo é uma recomendação que eu faço para quem quer estudar o assunto. Texto não falta e tem muita coisa muito rica a respeito disso. De começar de baixo para cima. O cara pagou pra me xingar aqui. Eu recomendo. Paguem pra me xingar, gente. Eu gosto muito. Uma das coisas favoritas que eu recebo aqui no canal é doação me xingando. O cara doou R$3 pra me xingar aqui. Eu recomendo todo mundo fazer isso. Se você quer me xingar, doa trêsão aí. No mínimo, trêsão, tá? Eu garanto, juro pra você, se você doar pelo menos R$50, eu leio o seu xingamento em voz alta e eu prometo pra você que eu vou ficar muito sentido com o que você falou. Pedro Luiz, obrigado pelos R$3. O quanto o incidente de Chernobyl influenciou no fim da União Soviética? Na minha leitura, até onde eu li sobre o fim da União Soviética, nada. Sinceramente, nada. Porque a União Soviética não teve problemas primários, assim, problemas majoritários que acarretaram no seu fim de ordem econômica. Claro que a União Soviética estava em crise econômica nesse momento. Mas a crise da União Soviética, que acarretou principalmente no seu desmantelamento, foi política. Então, eu não gosto muito dessa leitura de que Chernobyl foi fundamental para o fim da União Soviética, porque é uma leitura que corrobora com na minha visão, uma interpretação equivocada de que o socialismo caiu sob seu próprio peso porque ele era insustentável. Eu realmente não acho que isso é uma leitura correta. A União sofria uns embargos malucos tipo Cuba, muito... Assim, a União Soviética é bloqueada desde a sua fundação. A Rússia é bloqueada desde a fundação da República Soviética Russa. O nome do texto do Gramsci é alguma coisa Vaticano. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o título certinho. É O Vaticano. O nome do texto. É um texto de 24. O Vaticano é o nome do texto do Gramsci. É um texto brilhante do Gramsci. Luana, obrigado pelos R$3. Por que a maioria dos comunistas são ateus? Conhece comunista católico? Conheço. Inclusive na própria Soberana tem. A maior parte dos comunistas são ateus, acredito eu, que é por conta da forma como os marxistas compreendem a religião como um instrumento de dominação de classes. Claro, a religião é um fenômeno coletivo, é uma prática coletiva, é uma prática social, e historicamente a religião, todas as religiões têm sido instrumentos de dominação de classes. Então eu acredito que a maior parte dos comunistas se compreende como ateu justamente por vincular a religião historicamente como sendo um dos aparatos de dominação de classe. Eu recomendo esse texto do Gramsci, inclusive, que eu acabei de falar. Ele fala sobre isso, e ele tá correto. O texto do Lenin fala da Igreja Ortodoxa na Rússia, e o texto do Gramsci fala da Igreja Católica na Itália. E mesmo os comunistas que são católicos, cristãos, que seja, não abrem mão da crítica a respeito da instituição igreja. A maioria dos comunistas é ateu por causa do Pirula, eu gostei disso. A maioria é por causa do Pirula. Kama Rada, obrigado pelos R$5. Os cursos de economia têm disciplinas atuais de economia marxista? Eu não fiz economia, mas eu acredito que não. Os meus colegas que fizeram economia não estudam nem economia heterodoxa muito na faculdade. Então, eles tratam Marx como sendo, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas as faculdades de economia são completamente dominadas pelo liberalismo e hoje em dia pelo neomonetarismo. Alguém já tentou embargar os Estados Unidos? Bom, se tentasse, eu acho que eles receberiam uma boa dose de democracia. É verdade a história do Che Guevara racista? Sim e não, porque tem... Eu não consigo lembrar, mas tem algum trecho no Diário de Motocicleta, que é um livro que o Che Guevara escreveu quando ele tinha 24 anos, que tem alguma coisa bem racista que ele fala. Mas eu não consigo lembrar o que era. Só que, tipo, era no texto que ele escreveu... Bom, a gente não pode esquecer, gente, que o Che Guevara era um playboy, ele era médico, tá? Era um playboy que pegou uma motocicleta e viajou pela América Latina inteira escrevendo um livro a respeito do que ele estava vendo. É claro que ele deixou transparecer várias coisas de playboy, né? Só que depois ele mesmo disse que saiu da Argentina um homem e terminou a viagem em outro homem, sabe? Então, o que a gente vê depois do Che Guevara revolucionário e da Revolução Cubana é uma postura profundamente antirracista. É o contrário. Então, por isso que eu falei, sim e não. Eu não lembro muito bem o que era que ele fala no Diário de Motocicletas que é bem racista. E, tipo, ainda bem que ele mudou, né? Imagina se ele tivesse 24 anos e não tivesse mudado. Eu leio os textos e sinto que eu não lembro de nada. Você lembra mais do que você imagina. Porque você apreende a essência da questão.
Então você pode não lembrar da ordem, dos termos, das palavras, mas existe alguma coisa lá que ficou. E tem uma outra coisa. Quando você lê e tem a sensação de que você não lembra, basta alguma coisa pra você acionar de novo essa memória na sua cabeça. Então, confie em mim. Não dê ouvidos à sua impressão de que você não lembra o livro porque você não sabe citar ele de cabeça. Alguma coisa se assentou na sua memória, alguma coisa se assentou na sua compreensão do mundo. E essa compreensão do mundo, ela é cumulativa. Também não entenda a leitura como sendo algo que você obrigatoriamente tem que absorver tudo ou lembrar tudo, né? Nerd Inútil, obrigado pelos R$3. Sou muito fã do seu canal, obrigado por me fazer comunista. Muito obrigado pela doação, tamo junto. Obrigado por ser comunista. Júpiter Netuno, obrigado pelos R$30. O Léo Pericles vence a eleição e te oferece um ministério. Qual você escolhe? Léo Pericles oferece-te um ministério. Cara, na boa, educação. Sério mesmo. Se fosse pra eu escolher um ministério no governo revolucionário de Léo Pericles, comissário do povo para educação revolucionária, que eu mais gostaria de trabalhar. Coisa que eu mais gosto de fazer. Entrei na faculdade pra isso. Supostamente, né? Ian Krupskaya, exatamente. Ian Kalinin. Fábio Funk, obrigado pelos R$3. Seria uma boa ideia fazer conteúdo marxista pro público infantil? Sabe que é uma pergunta que eu não sei responder? Eu nunca pensei sobre isso. Marxista pro conteúdo. Eu acho que seria marxista. Sim, vai, vamos refletir junto, né? Conteúdo que faça com que as crianças adquiram consciência de classe. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho importante crianças terem consciência de classe o mais cedo possível. Saberem de qual classe elas pertencem, saberem ter solidariedade de classe, saberem, assim, infelizmente, né, reconhecerem as desigualdades do mundo muito cedo. O João faz isso com os filhos dele. Então, sim, conteúdo marxista nesse sentido, sim. Não, a Laura tá fazendo, mas eu não sei o teor. E o desenho, não necessariamente o desenho precisa ser pra crianças, né? Pode ser pra adolescentes, jovens adultos. Tem muito jovem adulto que assiste desenho. Então, no sentido de conseguir imbuir desde cedo consciência de classe nas crianças, com certeza. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu cresci na periferia de São Paulo. E quando eu era criança eu detestava. Tá longe do centro, tá num bairro pobre e tal. Só que hoje eu agradeço muito por isso ter acontecido, porque foi isso que plantou a semente da consciência de classe na minha cabeça. Eu tive contato com a São Paulo de verdade, a São Paulo dos trabalhadores, a São Paulo numerosa, a São Paulo longe do centro, longe dos cartões postais. Aquela São Paulo que você decora as letras dos Racionais sem nem gostar de rap, sabe? Então, isso foi, de uma certa forma, um direito que eu tive. O direito de conseguir compreender as desigualdades do mundo muito cedo. Óbvio que eu tava rodeado de bons exemplos, né? Mas eu fico imaginando gente que cresceu, gente de classe média que cresceu em apartamento, no centro e tal, e fica com a cabeça completamente fechada, né? Demora pra perceber as desigualdades do mundo. Tem que saber se é da sexta A ou da sexta B, né? SP é o cartão postal de São Paulo, né? Um chip de computador sujo. Eu jogo Street 6, sim. Eu sou Platinum. Mas eu parei, eu tô jogando Tekken 8 agora, mas... Gabriel Spack, obrigado pelos R$3. Já leu o Manual do Guerrilheiro Urbano? Tem algum comentário sobre? Eu acho melhor eu não falar sobre em uma live. Eu acho que você entende bem o porquê. E das vezes que eu inventei de falar sobre esse assunto ao vivo, eu me arrependi profundamente. Akai Asashi, obrigado pelos R$3. Você viu o vídeo da IA dos arqueólogos encontrando uma cadeira de plástico? Tipo, aí alguém colocou no prompt, faça um vídeo de arqueologia e aí os caras acham uma cadeira de plástico, é isso? Eu vi um vídeo do Will Smith comendo macarrão e aquele vídeo me deu pesadelos, na real. O cão é muito bem articulado. Não basta aprender sobre desigualdades sociais. Por exemplo, você pode aprender que o mundo é desigual, mas você pode aprender também que a solução pra isso é a iniciativa individual. E não adianta de nada, né? Por isso que eu insisti no termo consciência de classe. Livros sobre a Revolução Albanesa, existe uma editora chamada Alfa Ômega, que publicou 2 livros sobre a Revolução Albanesa em português. Então, se você procurar... eu não lembro os títulos, mas se você procurar Albânia ou Albanesa na Alfa Ômega, você encontra. Esses livros você acha caído do caminhão bem fácil. Na verdade, o melhor livro sobre a Revolução Albanesa é um livro em inglês. Então, se você lê em inglês, eu recomendo muito esse livro chamado Pickaxe and Rifle, a picareta e o rifle, que eram os símbolos da Albânia Revolucionária. Mas se você só lê português, eu recomendo esses 2 livros da Alfa Ômega, que são reportagens. Mas reportagens muito bem feitas. Já vi o anime do Marx. Eu acho meio piegas o anime. Não é ruim e não tem nenhuma informação errada, mas é meio piegas. E é aquele anime 3D, né? Tipo, anime... os modelos são 3D pra economizar uma grana. Eu tô meio alanzoca de dicção hoje. Você pode aprender que o mundo é desigual e isso é bom. Você pode aprender que o mundo é desigual e que você não faz parte da parcela mais baixa da sociedade por mérito. Essa é a pior coisa que você pode aprender. Piegas é excessivamente romântico. Melodramático. Feminismo é identitarista, já vi muito argumento trotskista falando parece fascismo ser levado à 10ª potência. Bom, por argumento trotskista eu imagino que você esteja se referindo ao PCO. Então não é que parece um argumento fascista.
é um argumento fascista, tá? O PCO é um partido nasbal, ele é linha auxiliar da extrema-direita. Feminismo é um termo muito amplo. Então depende de qual feminismo. Nós temos feminismo liberal, nós temos feminismo marxista, feminismo radical, feminismo culturalista. Então, o feminismo marxista é identitarista? Nesse sentido pejorativo que você está empregando? Definitivamente não. O que você acha do PCB, Fração Vermelha? Eu sei que eles não gostariam que eu falasse sobre isso em público, então... E eu sempre falei, gente, a respeito de trotskismo, não me escuta, não precisa escutar o que eu tô falando. Vai lá nos caras e lê o que eles escrevem. Escreve PCO e Vai. Dá uma olhada na opinião deles a respeito do desfile da Vai. Só olha, não precisa acreditar em mim. Se você concordar com aquilo, primeiro pau no seu cu, mas bom pra você, né? Mas não precisa acreditar no Ian. O Ian, ele mente, ele falsifica a história. Não acredita em mim, vai lá e lê os caras, velho. Vocês sabem que eu evito falar mal dos outros aqui. Eu só tenho 2 exceções, o PCO e o Monark. Nossa, eu falo isso e surge um comentário sobre o PCO e o Monark ao mesmo tempo. Esfaquear uma queimadura, né? Por que não a social-democracia? Eu pergunto pra você, por que a social-democracia? Social-democracia tem sido denunciada pelos marxistas há mais de 100 anos. E não é pouca coisa, né? Quais foram os frutos que a social-democracia conseguiu fazer com que a gente colhesse? É difícil achar fonte sobre o Iêmen. Ixi, veio coisa pra caramba aqui, não tava atualizado, peraí. Já vi que tem um cara chamado Certamente Não É a BIM. Nossa, calma. Voltei aqui. Matemática, obrigado pelos 3 reais. Acabei de me cadastrar na Twitch e agora ele me disse que vai sair. Eu não disse que eu vou sair. Eu disse que o Luigi me colocou pra pensar a respeito de se eu saio ou não. Vou refletir sobre. Preciso ver os ônus e bônus, né? A grande vantagem pra mim, eu falei pra vocês, é uma rede menos pra eu administrar. Que é foda, né, gente? Eu falei essa coisa de televisão de um homem só e não é brincadeira. Pô, ter 5, 6, 7 redes é complicado, sabe? Isso tudo pra conseguir fazer com que a minha profissão funcione de maneira básica. Por que a ditadura militar não é considerada fascista? Falta de partido de massa? Obrigado pelos 3 reais. Então, muita gente fala que a ditadura foi fascista e tal, mas eu, particularmente, por uma questão de tornar o fascismo um fenômeno bastante definido, né? Um fenômeno compreensível pra gente compreender as raízes dele, eu particularmente não definiria as ditaduras latino-americanas como fascistas. Agora, a ditadura brasileira se aliou com o fascismo brasileiro. Isso é fato. Por exemplo, uma das pessoas que foi absorvida pelo governo militar foi o Plínio Salgado. O Plínio Salgado do integralismo. Basicamente, fundador da forma mais desenvolvida de fascismo brasileiro, que foi o integralismo. Mas é porque a maneira como esses fenômenos se configuram são bastante diferentes. Então, a maneira como as ditaduras latino-americanas se configuraram e se consolidaram, se estruturaram, é bastante diferente de fenômenos como a Itália fascista, a Alemanha nazista, o próprio integralismo da década de 30, etc, etc. Então, eu particularmente não gosto de definir, mas é porque existem... Qual que é a grande semelhança, né? Tanto o fascismo quanto a ditadura são fenômenos de extrema direita. E é claro que eles têm muitas ligações, inclusive um absorveu o outro, né? Eles têm muitas ligações... E eles têm muitas semelhanças superficiais, né? Eu, particularmente, só gosto de definir para fazer com que os fenômenos fascistas fiquem mais fáceis de compreender. Então, por exemplo, quando a gente chama os fenômenos contemporâneos Bolsonaro, Meloni, Orbán, Modi, Trump de neofascistas, é porque a gente está tentando demonstrar as raízes desse problema e que as raízes desse problema são muito semelhantes às raízes do problema da década de 20, 30, 40. É para apontar para a raiz do problema, é para auxiliar na compreensão. No lugar de descrever, a gente tem que compreender, entende? É muito mais importante a gente compreender o objeto do que descrevê-lo. Alguma dica para abordar a causa da falta de perspectiva? Obrigado pelos 3 reais. Organização. É uma dica que eu dou. Claro, terapia, né? Terapia, se você tem falta de perspectiva na vida e não só na militância, terapia, com certeza. É importante, tá, gente? A gente sempre estimula todo mundo a fazer terapia aqui. Mas, se você tem falta de perspectiva na militância, organização. Definitivamente. A organização estar entre os seus pares, pessoas que acreditam que é possível um mundo melhor, é possível atingir esse mundo melhor, é possível a gente trabalhar para que esse mundo de verdade se concretize, é o melhor remédio contra a apatia, de fato. Isolado a gente não chega em lugar nenhum, né? Baltazar, a FPLP e a FDLP estão com geral na resistência de Gaza, tá acompanhando? Obrigado pelos 5 reais. Eu não tô, faz tempo que eu não leio sobre. Porque eu preciso continuar dando cabo aos temas do canal, né, gente? Então eu não tô acompanhando tão de perto. E também, informações sobre a FPLP e a FDLP não são tão acessíveis, né? Você tem que cavucar pra encontrar. Imagino que a melhor forma de conseguir informações a respeito disso é tendo contato direto com os partidos revolucionários, né? Então eu não tô investigando. E eu vou falar pra você, eu não sou um grande conhecedor da FPLP também, não sou expert na questão. FDLP menos ainda. Caso vocês não tenham entendido o que eu falei, um é maoísta, outro é marxista-leninista, tá? São 2 movimentos comunistas da Palestina. Tô tentando voltar aqui que teve muita mensagem. Fernanda Caires, obrigado pelos 20 reais. O Tito entregou os imãs de geladeira? Obrigado, de coração, entregou. Eu até postei no meus stories, foi o meu story mais assistido.
Eu postei aquele imã escrito... se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça. Uma coisa assim, né? Eu postei isso nos meus stories, deu 100 mil visualizações esse story. Eu nem nunca tinha tido um story com tanta visualização. Então, é mérito seu. E obrigado pelos imãs do Gaudí, eu achei eles muito bonitos. Da Revolução Albanesa eu já respondi, obrigado pelos R$3. Comunista de Xiaomi, obrigado pelos R$3. Como ter ânimo em organizar? Vou morrer esse ano, mas queria ajudar. Cara, eu não tenho muito como responder uma coisa que vá conseguir contemplar todos os problemas que as pessoas possam ter no seu nível pessoal, né? Cara, o que me anima é observar a catástrofe humanitária iminente, contemporânea e, né, futura. Isso que me anima, ver a profunda desigualdade do mundo e a destruição do planeta rumo à nossa extinção como espécie. Acho que não existe motivador maior do que esse que eu posso te dar, sabe? Se um mundo com capacidade produtiva extraordinária, que ao mesmo tempo comporta pessoas miseráveis, que não têm o básico pra sobrevivência, se isso não te motiva, aí eu não consigo te orientar, sabe? Essa fala foi munição de 20 anos pro MBL. Por quê? Não entendi o que eu falei que é munição pra... Bom, eu falo sobre qualquer... Lógico que eles vão tirar de contexto. Qualquer merda que eu falo, eles vão... Fora de contexto fica estranho por quê? Que motivo é o fim do mundo? Não tá errado. Não falei nada errado, gente. Falei nada errado. Ou vocês acham que a gente não tá caminhando em direção a uma catástrofe climática irreversível? Não acham. Não acham que isso é um motivo importante pra gente almejar uma ruptura com o sistema. E se organizar pra garantir que a gente tenha nosso futuro e nossos filhos tenham futuro. Então pronto, pô. Sim, isso que me anima a me organizar e militar. Me deixa... Ai, meu Deus, tá bom, Agora eu entendi. Certamente não é a BIM, obrigado pelos R$3. África como você jamais... Eu acho que é África como você nunca viu. Eu conheço esse canal, eu sigo esse camarada. J Júnior, obrigado pelos R$10. Só pra dar uma força, muito obrigado de coração. Bair Bolsonaro, feio bobo, cara de melão. Muito obrigado, eu falei, quer me xingar? Me xinga dando dinheiro. 3,33 aqui é meio demônio que ele deu. João Pedro Prestes, obrigado pelos R$10. O que seria neomonetarismo, que comentou? Neomonetarismo é a doutrina econômica que deu origem ao que a gente chama de neoliberalismo. Então, todo o arcabouço teórico que sustenta a ideologia neoliberal, vou colocar dessa forma, a gente dá um nome de neomonetarismo. Antes do nome neoliberalismo, se usava teorias neomonetaristas, né? Que tem a ver com a escola de Chicago, não é nem retórica, é ideologia mesmo, né? Porque a escola neomonetarista, ela era marginal, mas ela começa a se tornar dominante depois da crise do New Deal. Ela começa a se tornar dominante depois da crise do petróleo, depois do revés neoliberal que o mundo todo tem. Aí essas teses neomonetaristas começam a voltar. Que são essas teses de austeridade fiscal, aí junto com o neoliberalismo vem a desregulamentação das importações e exportações, vem a privatização de serviços públicos. Mas eu não sou economista, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês que eu sou um grande conhecedor de Friedman e Hayek, esses caras aí que são os ideólogos do neomonetarismo. Mas o neomonetarismo sempre existiu como tese heterodoxa, né? Depois ela se tornou tese dominante quando o mundo passou por essa crise do estado de bem-estar social e do New Deal, né? E depois do fim da União Soviética, então, aí o neoliberalismo engolfou o mundo em todo. Como se organizar politicamente e correr menos risco de perder o emprego? Bolchezuka, obrigado pelos 5 reais. Isso você tem que ver com seu partido ou com a organização. Cada organização tem um método de conseguir preservar a segurança, seja no trabalho, seja a segurança, a integridade física mesmo, dos seus militantes. Mas saiba que todas as organizações sérias levam isso em consideração. Porque isso não é brincadeira, a gente tem uma linha contra-hegemônica, claro, e que a perseguição é sempre uma possibilidade no horizonte. Então, os partidos e organizações sempre têm medidas para manter a sua segurança física, sua segurança financeira também, né? Sua integridade. Então eu não consigo te dar uma resposta única. Primeiro porque eu iria expor algumas coisas. Segundo porque cada organização tem um método próprio de acordo com a região do Brasil, com a forma de atuar, etc, né? Thankful How. Obrigado pelos R$3. É antiético ser pequeno burguês? Tem uma padaria, por exemplo? Não. A gente não pauta a nossa perspectiva através de ética. A gente não pauta a nossa perspectiva através de ética. Eu não lembro qual texto do Marx. Eu não sei se é o Salário, Preço e Lucro ou se é Trabalho Assalariado e Capital, que ele fala: nós não estamos esperando boa vontade por parte da burguesia. Por que a gente não pauta a nossa política acerca da coerência ética dos indivíduos? Porque isso é uma perspectiva completamente idealista. Completamente idealista. Dizer que é antiético ser burguês, por exemplo, é ao mesmo tempo dizer que a solução pode ser uma tomada de consciência ética. De que o burguês pode perceber que ele é a causa do problema e por um senso de ética, de moral,
renegar a sua posição de classe. Acho que a Angela Davis falou também, nenhuma revolução na história, acho que foi a Angela Davis, né, me corrijam se eu estiver errado, nenhuma revolução na história nunca aconteceu apelando pro senso de moral das classes dominantes. Então, esse juízo, ele é inútil, esse é o ponto. Eu acho errado você ser dono de tal coisa. E daí, o que eu acho, ser certo ou ser errado, isso não tem a capacidade de alterar a realidade. E, gente, o que diferencia o marxismo das outras filosofias, né, dos outros métodos, das outras teorias, é a sua capacidade extraordinária de alterar a realidade. O marxismo é a filosofia da praxis. O marxismo, ele tem uma capacidade fantástica de compreender e alterar o mundo. Esse é o grande diferencial do marxismo. E quando a gente tira do marxismo essa capacidade de alterar o mundo, ele se rebaixa ao nível de qualquer outra teoria, que tem a função de ser debatida dentro da academia e fazer com que a gente reflita sobre o mundo. E aí a questão é, fazer esse juízo ético, moral, não nos dá uma perspectiva de transformação, que é a nossa prioridade. Não basta pensar sobre o mundo, a gente tem que ser capaz de transformar o mundo. Inclusive, alguém comentou o Gramsci aí. O Gramsci, eu não sei se vocês sabem disso, gente, mas o Gramsci, ele ficou preso, né? Ele foi preso em 26 acho, pelo Mussolini. E ele ficou preso até morrer, sofreu muito, ficou muito doente na cadeia, mas ele escreveu. Só que tudo que ele escrevia era lido pelos agentes do Mussolini, né? Pra ter certeza de que aquele cérebro não iria funcionar, né? Como eles diziam. E o Gramsci escrevia em código. E ele substitui... Primeiro, é engraçadíssimo que ele substitui o nome do Stalin por Giuseppe. Eu acho muito engraçado, ele chama do Stalin de Giuseppe. Porque Joseph, né? O nome dele é Joseph. Mas ele chama marxismo. Toda vez que ele vai falar marxismo, ele fala filosofia da praxis. Ele tem vários substitutos, assim, ele... Todas as vezes que ele quer... Giuseppe Cadura, né? É Giuseppe Vissariano. Tipo, porque é Joseph Vissarionovich o nome do Stalin. Ele coloca Giuseppe Bassariano, uma coisa muito parecida, assim, né? E eu lembro que marxismo é filosofia da praxis. Todas as vezes que ele vai falar marxismo, ele fala filosofia da praxis. Eu não consigo lembrar os outros. Tem que ter, quando você vai ler os cadernos do cárcere, tem que ter, tipo, um dicionáriozinho, assim. Quando ele vai falar sobre a Internacional, vai falar sobre termos comuns, assim, dos bolcheviques. Quando ele vai falar os bolcheviques, ele fala maioria. Ele só escreve a maioria, porque é a tradução de bolcheviques, né? Como se daria opressão contra a classe burguesa? Transformando o Estado em um Estado proletário. Da mesma forma que a classe burguesa oprime a classe proletária, que é através do aparato estatal. Então, por exemplo, o que garante a propriedade privada da burguesia? O Estado. A gente tem que fazer com que a propriedade privada não seja juridicamente garantida. Só a propriedade social. Seja cooperativa, seja estatal socialista. Sem o Estado, um Estado revolucionário, proletário, sem o Estado para garantir a propriedade privada da burguesia, a burguesia não tem o que a caracteriza como classe, que é a propriedade privada em si. Então entendem quando os marxistas falam que o Estado é um aparato de opressão específica de classes? Manual Ekaterinoslav. Obrigado pelo 5,80. Qual que é a treta do Lenin com o Bund no proletariado judeu precisa de um partido independente? Eu nunca li esse texto. O Bund era a organização socialista judaica da Rússia, né? Eu não sei qual que é a treta do Lenin com o Bund. Não sei. O que eu sei é que o Bund depois aderiu ao Estado de Israel. Então, né? Mas eu sei que essa polêmica existe. Eu nunca li esse texto. Cara amarrada, obrigada pelos R$3. Falei que nem o Pavinato agora. Você poderia elaborar um pouco sobre ecossocialismo? Porque discorda. Cara, eu vou respeitosamente discordar. Discordar, olha que maravilha, né? Eu vou respeitosamente declinar a sua pergunta. Por quê? Todas as vezes que eu critiquei linhas que não eram a minha, as pessoas transformaram isso em uma treta interpessoal completamente desnecessária. Como eu não tenho saúde mental pra esta porra, eu, sinceramente, não quero falar sobre. No passado, quando eu era mais verde, mais ingênuo e tal, eu dava minha opinião a respeito de linhas alternativas, né? Linhas que não são a minha. E todas as vezes eu tinha a ingenuidade de achar que as pessoas iam ponderar as opiniões, ponderar as visões diferentes e criar suas próprias opiniões. Só que isso foi ingenuidade. O que as pessoas querem quando eu falo isso é levar dentro de uma mochila de iFood a treta pra algum ecossocialista pra falar que eu odeio ele. E aí isso cria uma animosidade e um sectarismo completamente desnecessário, porque vira um telefone sem fio de tal criador falou mal de você em público. Sendo que eu só tava querendo, né, achando que as pessoas iam ponderar diferentes opiniões e tirar as próprias conclusões a respeito disso. Quando o assunto é ecossocialismo, é sempre a mesma história. Você acha que a direita se apoderou do Gramsci e a esquerda esqueceu? Com certeza. Com certeza. Tem esquerda ainda muito revisionista, que reivindica um Gramsci péssimo. Gente falando que o Gramsci... Nossa, que o Gramsci foi o primeiro eurocomunista, que o Gramsci é o pai do marxismo ocidental, que o Gramsci era um trotskista convicto. Gente, isso aí é enlouquecedor.
enlouquecedor. E isso começa com a morte do Gramsci. E depois da Segunda Guerra, né? Quando o Partido Comunista Italiano fica, principalmente sendo dirigido pelo, como é que é o nome do cara? Palmiro Togliatti. Depois que o Palmiro Togliatti se torna o principal dirigente do Partido Comunista Italiano, aí ele começa uma espécie de rebaixamento do Gramsci a ponto de que o Gramsci se torna um pensador do marxismo aberto, antiburocrático, anti-stalinista, que sempre reconheceu que Trotsky estava correto e que blá 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 blá. Isso é, primeiro, distorcendo os cadernos do cárcere, que estão fora de ordem e são com uma linguagem extremamente rebuscada justamente por conta da censura, e ignorando todos os textos que o Gramsci escreveu até ele ser preso, nos quais ele é explícito a respeito do que ele pensa. Palmiro Togliatti, esse cara, né? Esse cara foi o pai do revisionismo do Gramsci, assim, da distorção da teoria gramsciana. E aí até tem um texto ridículo que é por um Gramsci de direita, acho que é um texto assim. Gente, você nunca vai ver por um Lenin de direita, né? Eu tô lendo todas as perguntas na ordem aqui, gente. É que é muita coisa, veio muita coisa agora. Eu realmente, no começo do mês eu fiquei meio assustado porque meu público caiu muito. O Olavo não é gramsciano de extrema-direita? Não, isso que vocês estão chamando de... Não você, eu não sei se você pensa isso, eu não sei se você está sendo irônico. Mas isso que chamam de gramscianismo não é o que o Gramsci pensa. Essa coisa de nós temos que aparelhar tudo com a nossa cultura, porque aí a gente vai fazer a revolução através da hegemonia cultural. Isso é... O Gramsci acreditava na ruptura do Estado. O Gramsci era um marxista-leninista. Isso é uma distorção do que o Gramsci chamava de guerra de posições. A discussão dele é muito mais complexa e a gente nunca pode esquecer que o Gramsci foi um grande organizador do Partido Comunista Italiano que fazia parte da Terceira Internacional. Agora, apagar todo o Gramsci, digamos assim, bolchevique, né? O Gramsci, admirador da União Soviética, defensor da linha dos bolcheviques, marxista-leninista, organizador do Partido Comunista Italiano é muito conveniente. É isso de gramscismo de extrema-direita, é uma visão distorcida do que o Gramsci chama, tanto do conceito de hegemonia do Gramsci, quanto o que o Gramsci chama de guerra de posições. E guerra aqui é uma metáfora, tá, gente? Ele tá fazendo uma analogia. Enfim, talvez eu tenha que fazer um vídeo sobre o Gramsci. A gente vai fazer vídeo sobre o Sankara, assim, sobre Burkina Faso no geral. O Sankara vai estar no vídeo, mas não vai ser particularmente sobre ele. Tá vindo muita mensagem, gente, eu tô me perdendo um pouco aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Ah, alguém perguntou da KGB. Foi isso aqui, né? Eu não sei por que eu não vi. Como exatamente nós deveríamos começar a organizar uma revolução? Obrigado pelos R$3. Isso aqui que eu não respondi, né? No nosso ponto de vista, existem algumas etapas a serem cumpridas, né? A primeira etapa, a mais importante, organizando a classe trabalhadora. Então, fazendo com que a classe trabalhadora esteja minimamente organizada em agremiações, sindicatos, partidos, associações. A classe trabalhadora estar organizada é o primeiro passo para ela se reconhecer como classe. Muito mais difícil uma classe trabalhadora isolada ser convencida de que é possível, não é nem que necessário, porque necessário ela sabe, mas que a maior parte dos trabalhadores sabe que é necessário uma transformação, né? Mas que é possível essa transformação. Sabe falar sobre a KGB? Era realmente o que fala no Ocidente. Obrigado pelos R$6. Eu não entendo nada da KGB, de verdade. Vídeo com o Sankara e necromancia? Não, é que o Sankara não vai ser o tema, né? Sim, eu vou chamar o Sankara aqui em casa, a gente vai gravar um vídeo, um trend do TikTok, né? Recomenda camaradas ou obras de diplomacia e relações internacionais? Good Boy Goba, obrigado pelos R$10. Recomendo. A minha roteirista, eu tenho duas roteiristas, né? A Suede Carvalho, que me ajuda a escrever os vídeos longos, e a Duda Bolchevique. Duda Bolch, eu estendi o nome dela, né? A Duda, que é a minha roteirista que escreve os roteiros das notícias. E a Duda é internacionalista. Então, exclamação Duda. E, exclamação Duda, ela é internacionalista e marxista-leninista, então eu recomendo muito. Eduarda Bolchevique, eu falei, quando a mãe dela quer brigar com ela, ela fala assim, Eduarda Bolchevique, então recomendo. Virou um vídeo só de... Virou um vídeo de... Eu vou deixar assim, virou um vídeo de árvores. Unboxing Sankara, Outras pessoas, eu já recomendei aqui no canal a Martina Giovanetti, que é uma internacionalista que produz num ritmo um pouco insalubre no Instagram. Ela posta, tipo, todo dia, mas ela é muito boa. Ah, e um camarada que fala muito de relações internacionais é o Pedro Daher. Eu não sei se você conhece, aquele que coloca uma carinha nos países e fala como se ele fosse os países. Tipo, é engraçado, mas o Pedro é muito rigoroso com o conteúdo dele. É D-A-H-E-R, Daher, Pedro Daher. Costelinha, obrigado pelos R$5. Como e por que você aprendeu árabe? Passa o nome da professora. Eu aprendi árabe porque eu tava estudando Império Árabe na faculdade. Então eu comecei a estudar, né, a historiografia e comecei a estudar a língua para entender um pouco mais da historiografia. Aí eu comecei a ler o Corão e aprender a recitar, essas coisas assim. Também o que me estimulou um pouquinho, mas não foi. Acho que mesmo se eu não fosse de família árabe, eu ia me interessar. Eu sou de família síria. Eu tenho ascendência síria e isso me estimulou um pouquinho, assim, mas não tanto.
A minha professora chama Isabela. Ela dá aula no Instituto Soyuz, que é um instituto de línguas... É um instituto comunista de ensino de línguas. E eu recomendo todos os professores de lá. Porque, imagina, não só aprender uma língua, mas aprender uma língua sob perspectiva revolucionária e ainda por cima aprendendo história de países a partir da perspectiva proletária. É fantástico. Quais motivos levaram a União Soviética a perder a corrida microeletrônica e computador? Obrigado pelos R$10. O fim dela, né? Porque antes do fim dela, a União Soviética tinha um desenvolvimento tecnológico absurdo. Eu só preciso lembrar pra vocês que o primeiro protótipo de celular é soviético. A União Soviética pousou sonda em Vênus nos anos 70. E sabe quando a gente pousou sonda em Vênus? De novo? Nunca mais. Então, assim, sinceramente, se a União Soviética não tivesse se desfeito, provavelmente hoje em dia a gente teria duas tecnologias da informação separadas e duas internets separadas. Provavelmente a gente teria uma internet do bloco socialista. Tô sendo idealista aqui, né? Tô me dando esse direito de projetar, mas a velocidade com a qual a União Soviética estava desenvolvendo a tecnologia da informação ia solapar a tecnologia da informação europeia e estadunidense muito rápido. A China tá disputando a fronteira do conhecimento humano agora. É porque a China demorou muito tempo para conseguir se consolidar como potência global. Lembrando que a Revolução Russa acontece em 17, a Revolução Chinesa acontece em 49, ela acontece bem depois, né? Comecei a ler aquele currículo vietnamita traduzido pela Luna Oi. Você leu? Obrigado pelos 3,33. Não li. É um currículo que eles têm na escola, né? O que você tá achando? Pode falar no chat, não precisa pagar pra falar. Você tá achando, tipo... Porque, eu imagino, né? Marxismo pra estudantes do ensino médio, eles aprendem materialismo histórico na escola, né? Então, eu acho muito louco isso. Agora sim, eu não sei por que eu tinha pulado tanta coisa. Acho que agora eu li tudo. 2 contribuições do Stalin, além de industrializar e participar da Segunda Guerra Mundial. Olha, camarada, não é que é participar da Segunda Guerra Mundial. É vencer a Segunda Guerra Mundial. E, assim, eu acho que, para além de transformar um país semi-feudal numa potência industrial capaz de frear uma máquina de guerra brutal que foi a Alemanha nazista e depois conseguir expandir o socialismo para boa parte do mundo, eu acho que é uma coisa já bastante meritosa, né? Então, não é que é participar da Segunda Guerra Mundial, é ganhar a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin era o líder mundial mais popular do planeta inteiro. Anônimo, obrigado pelos R$20. Não sei se foi um erro, mas obrigado da mesma forma. J. Júnior, obrigado pelos R$10. Pra mim, feminismo liberal não seria feminismo, porque não tem coletivo, só individual. Isso é que é foda. As feministas liberais, elas não se identificam como feministas liberais, né? Elas não batem no peito e falam, eu sou uma feminista liberal. Nós é que as chamamos dessa forma. Elas só se dizem feministas. Muitas vezes com a perspectiva de que o feminismo é uma coisa abstrata, é um fio invisível que conecta todas as mulheres que têm alguma forma de consciência a respeito da opressão de gênero e agem de forma liberal justamente porque é uma perspectiva essencialmente individualista. Por que o olavismo é tão esotérico? Existe essa linha de esoterismo de extrema-direita. Isso não é uma coisa exclusiva do Olavo. Quando eu e o João fizemos uma live sobre o Alexander Dugin, a gente falou de esoterismo de extrema-direita. Oi, Saddam Hussein 4321. Rui Costa Pimenta, para de falar mal do meu feudo. Não. Obrigado pelos R$5. O cara doou. Tenho certeza que esses R$5 aqui você tirou de um militante que você botou pra vender camiseta do Lula livre. Vicários, obrigado pelos R$3. Medo de não ter a revolução porque o mundo vai acabar. É com ansiedade foda. Pois é. Mas se você não tá fazendo por você, faça pelas gerações futuras. A gente morre tentando. De verdade. E é aquele corte que o MBL vai tirar de contexto, né? O que me motiva a me organizar e tomar ação é a falta de perspectiva das gerações futuras. A gente tá num momento, gente, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer jovens agora, né? Conversar com gente de 12 anos. Eles têm uma falta de visão de futuro, assim, que é muito angustiante. Essa geração não consegue enxergar um futuro no qual o mundo não esteja numa catástrofe irreversível. Tenho 24, também tenho essa falta de futuro. Pois é, e eu digo, a minha geração já tinha um pouco disso. Eu sou da geração que na escola começava a aprender muito sobre reciclar, reduzir e reutilizar, a respeito de aquecimento global, que era principalmente como a gente falava, buraco na camada de ozônio. E isso já era uma coisa que imbuía uma ansiedade gigantesca nessas crianças. Porque eu não sei se vocês tiveram também esse ímpeto infantil, né? Eu contei essa história já, mas faz muito tempo. Quando eu comecei a ter isso na escola, eu fiz uma escola bem progressista, assim. Era na periferia de São Paulo, mas era muito progressista. E eu comecei a aprender a respeito de ilhas de lixo e aquecimento global e essas coisas assim, excesso de poluição dos rios e Rio Tietê aqui em São Paulo. E aí eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, eu comecei a pegar umas caçambas no meu quintal e encher do lixo que a gente usava. Porque eu fiquei tipo, nossa, eu preciso começar
a reciclar, porque o mundo tá indo pro buraco, eu preciso fechar a torneira e eu preciso não sei o quê. E sabe o que isso conseguiu acarretar? Uma imensa ansiedade individual e depois uma conclusão de que eu não tinha o que fazer com esse lixo. Sabe o que esse lixo fez? Acumulou e juntou bicho no meu quintal. Não tinha pra onde mandar, eu não conseguia, a minha cidade era muito pequena. O que aconteceu? Eu tive que jogar fora a porra do lixo de plástico lá. E eu vejo jovens fazendo a mesma coisa. Você aprende isso na escola, mas não aprende qual que é a solução. E aí você acha que a solução é você fechar a porra da torneira e fazer com que a sua mãe coloque a garrafa de PET no reciclável, sabe? No reciclável vermelhinho lá, que é o de plástico. Aí isso gera uma neurose do caralho e não aponta pra solução nenhuma, né? O que você acha do porte de asma? Muito boa pergunta, Saddam Hussein. Fica até o final que eu respondo a sua pergunta. Jacinto Leite, obrigado pelos R$3. Chama o Até Informa pra um Pororoca. Eu falei sobre isso. Eu quero, só que o Pedro, ele é meio... Gente, vocês viram, se vocês assistiram minha live de quarta, vocês viram que eu dei uma pistolada com o chat, né? Eu tava com uma puta insolação e, bom, não estar se sentindo bem fisicamente e conteúdo ao vivo não combinam muito bem. Aí eu pistolei com o chat, só que aí pensam que o Pedro pistola daquele jeito com o chat toda live. Então eu tô ponderando a respeito de se eu chamo o Pedro ou não. Ateu informa, ele é ateu e ele também informa. Ele manja muito de filosofia, inclusive. Comunista fluminense, obrigado pelos R$5. Tem um amigo cheirado na mão invisível e que não acredita no monopólio, que monopólio existe. Como assim ele não acredita? Como assim ele não acredita que monopólio existe? Porra, eu nunca vi um urso pardo, então o urso pardo não existe, né? Todo urso pardo que eu vi deve ser IA, manipulação. É o Kuma do Tekken. Numa renderização muito foda, né? Eu fiquei pistola, gente, porque é foda. Segurança pública é um assunto que me deixa um pouco pego, sabe? Porque rapidinho o discurso desemboca pra o Ian está defendendo o bandido. Sendo que eu só tô tentando apresentar pra vocês uma perspectiva que seja minimamente realista. E dizer pra vocês que essas medidas punitivistas não surtem o efeito que eles prometem. Essa coisa de prender mais polícia, mais violência, pena de morte. Isso não reduz a criminalidade, a questão é essa, é expor a demagogia. Eu não quero acreditar versão monopólios, né? Fernando, pretende fazer ensaio sobre a história do Brasil? Com certeza, com certeza. Uma que tá na perspectiva já... Ih, botei meu celular em descanso, peraí. Uma que já tá na lista, história do sindicalismo brasileiro. Essa a gente vai fazer. E história da revolta dos malês. Essas duas estão na lista também. Perdão, essa tá na lista também. Eu pulei alguma coisa, será? Ixi, aqui. Obrigado pelos R$3, a Kai Sashi de novo. Explica a desmilitarização da polícia, não consigo imaginar como seria isso. Só imagina que é como a polícia é no restante do mundo inteiro. A questão é, nossa polícia tem uma configuração dupla. Tem a polícia civil e a polícia militar. A polícia militar ela é configurada da forma como ela é hoje, desde a ditadura militar. E a polícia militar tem a função de garantir a ordem. E aí vocês entendem que para a ditadura militar, garantir a ordem é a repressão da sociedade civil. É a tese de que o inimigo é interno. Interno. Essa tese da... Como é que é o nome disso, gente? Me ajudem aí. A tese da... Eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. De que o inimigo é interno, que foi muito empurrada durante a Guerra Fria. Macartismo também. Ajuda. Tem um nome isso, eu tô tentando lembrar o nome. Caralho, ninguém tá falando o nome. Eu vou procurar no Google. Talvez eu ache, peraí. Essa doutrina de segurança nacional, é isso. Doutrina de segurança nacional. Essa é doutrina de segurança nacional. É essa doutrina de que o inimigo, durante a Guerra Fria, é interno e não externo. Então, de que os estados têm que perseguir as pessoas que ameaçam a estabilidade dos países de forma interna. Isso se propagou muito durante a Guerra Fria. A polícia militar se configura da forma como a gente conhece hoje, durante a ditadura militar. Então, manter a polícia militarizada da forma como ela foi estruturada durante a ditadura militar é manter a ditadura militar viva dentro das polícias militares. Então é que é uma polícia que tem uma lógica de guerra interna. E aí, se você não consegue imaginar como é que é desmilitarizado, a maior parte do mundo não usa polícias militares. A maior parte do mundo usa polícias civis. Essa coisa de policial ser capitão, tenente, coronel, é uma coisa que a gente naturalizou porque é a nossa polícia militarizada. Juan Barbosa, obrigado pelos R$3. Ian, fugindo do tema Brasil, pretende ainda fazer o vídeo sobre Stalin? Não. Eu mudei um pouco de ideia a respeito disso, porque é um vídeo que vai dar muito trabalho e eu não acho que é o que eu, como comunicador, preciso apresentar para as pessoas agora. Eu acho que tem temas muito mais urgentes, mais úteis, mais importantes para educar, agitar, organizar a classe trabalhadora que está cada vez mais assistindo conteúdo na internet do que um vídeo sobre a União Soviética. Eu fiquei desmotivado de fazer isso por conta da quantidade de trabalho que vai dar e o retorno militante mesmo, o retorno político, perdão, essa é a palavra que eu queria procurar. O retorno político que isso vai dar. Então, por exemplo, é muito mais importante a gente destrinchar a história do sindicalismo no Brasil.
pra entender o porquê que hoje os sindicatos são da forma que são. Que muitas pessoas são... Pô, por que o sindicato no Brasil parece que é ou inútil ou de direita? Tem uma razão pra isso. A gente precisa investigar isso. É muito mais útil para um brasileiro. Mais importante é a gente investigar a questão agrária no Brasil. O que aconteceu com o movimento revolucionário brasileiro? Por que a nossa polícia é militarizada? Essa é uma pergunta boa. O seu palio vai ficar sem aerofólio. Gente, eu publiquei um vídeo, eu tô falando sobre leninismo no Instagram ultimamente, né? E aí um cara falou assim, de acordo com as estimativas de não sei o quê, durante o governo de Lenin, 100 mil pessoas morreram, não sei o quê. Aí eu comentei assim, mentira, foram 300 trilhões de pessoas. Você tem que estudar mais. Aí o cara fez a tréplica. De acordo com as estimativas, só passaram 100 bilhões de pessoas pela Terra. Puta, agora eu vou ter que... Eu fui pego. Agora, de verdade, eu fui pego na mentira, gente. Eu vou ter que pedir desculpas públicas agora. Porque o cara com fatos e lógica... Refutado. O cara com fatos e lógica... Tem superchat a Twitch agora, né? Eu esqueço disso. Vixe, eu nem sei como é que olha, que eu vou ter que... Depois eu olho. Não tô habituado a olhar. Teve um outro... Eu não sei se eu mostrei pra vocês o meu comentário favorito. Eu recebi o meu comentário favorito de todos os tempos. Tá aqui no meu celular, mas eu não quero tirar o LivePix daqui. Eu tava falando sobre Cuba, e um cara comentou assim... Eu tava falando sobre como em Cuba você não pode ter mais de uma casa. Você só pode ter uma casa, né? E você não pode alugar sua casa pra ninguém. Tava falando da questão imobiliária lá em Cuba, como eles resolveram o déficit habitacional, né? Aí um cara comentou assim... Que bom, né? E aí a pessoa lá em Cuba fica doente, e aí ela não tem nenhum patrimônio pra vender e não consegue pagar o tratamento. Nossa, que paraíso socialista, né? Não ter patrimônio é um erro histórico. Olha, tem tantas camadas isso que esse cara falou. Primeiro de tudo, a saúde em Cuba é gratuita. Segundo, o cara tá defendendo o capitalismo, dizendo que é um privilégio você ter que vender uma casa pra pagar um tratamento médico. Caralho, só o capitalismo consegue fazer com que você tenha que vender uma fucking casa pra fazer um tratamento médico. Esse privilégio o comunismo não te dá. O cara tava falando isso como uma defesa. Calma, gente, eu recebo muita mensagem aqui no Pix. O próximo, sábado que vem, eu já vou fazer... Você perguntou dos ensaios? Sábado que vem, eu já vou fazer a live sobre o Ronald Reagan. Então, sábado que vem já tem ensaio. Depois disso, eu não... Tenho uma lista aqui, eu esqueci. O que é depois? Não sei se é o do Congo. É sobre a colonização belga no Congo. Por que eu tô fazendo? Eu falei de coisas imediatas. Eu vou falar sobre a colonização belga no Congo, porque o Congo agora tá passando por um verdadeiro holocausto e ninguém tá falando sobre isso. Ele não tava sendo sarcástico. Você entrava no perfil do cara, você sabia que ele não tava sendo sarcástico. Mergulhão, obrigado pelos 3,69. O Sameca tem psiquiatra? Até onde eu sei, não. Eu acho que não. Mas alguém do Sameca tá aí no chat pra me corrigir? Mas até onde eu me lembrava, o Sameca só tinha psicólogos e psicólogas. Não é? Porque a categoria de psiquiatra é médico, é outra categoria, né? Atende de uma outra forma, funciona de uma outra maneira, é outro sindicato até. Você acha que o Congo tem gatilho sexual? Você não viu o que tá acontecendo com os Tigray na Etiópia? É bem pior. Mas eu entendo o que você quer dizer de não conseguir ver por conta disso. Por que você ignora minhas perguntas no chat? Porque tem 1.221 pessoas me assistindo. Sapo Comunista, obrigado pelos R$3. O que você acha do alistamento obrigatório? Te acho muito inteligente. Eu acho que alistamento obrigatório e alistamento não obrigatório no capitalismo não faz a menor diferença, sinceramente. Eu acho que não muda muita coisa, sabe? Pensa o seguinte, por que eu tô falando isso? No Brasil, o alistamento é obrigatório, né? Nos Estados Unidos, como é que eles fazem pra aliciar os jovens a se alistarem militarmente? Fora todo o aparato ideológico, seja jogo do Call of Duty, seja Top Gun, seja filme de Hollywood que faz com que as Forças Armadas pareçam super-heróis de cinema, né? Ou o Dia dos Veteranos lá, que é glorificando verdadeiros criminosos de guerra, né? Convenhamos, né? Não existe intervenção militar dos Estados Unidos que não tenha sido criminosa. Tem uma outra coisa. Quando você se alista no exército, se você não morrer na guerra, você ganha direito a ensino superior. Então, a chantagem é essa. A chantagem é... Eles mantêm o sistema de ensino privado, caríssimo, inacessível, porque isso é uma forma de coagir os jovens a entrarem nas Forças Armadas para terem a chance de se educarem. Então, você entende o que eu quero dizer quando se é obrigatório ou se não é? De uma forma ou de outra, o Estado capitalista vai conseguir fazer com que as pessoas sejam forçadas a servir nas Forças Armadas. Ser obrigatório ou não é que nem o voto ser obrigatório, entende? No capitalismo, ser obrigatório ou não faz pouca diferença pro resultado. Eu acredito que a sua pergunta seja do tipo, faria alguma diferença na prática se não fosse obrigatório? Na minha perspectiva, não.
Tem o Dia dos Veteranos lá, que vai os velho barrigudo fazer churrasco de hambúrguer ultraprocessado no quintal e tal. E também existe um histórico de abandono de veteranos nos Estados Unidos. Como se não bastasse os caras usarem a galera como bucha de canhão, né? Tratam os veteranos super mal. Gente que tem shell shock, gente que tem estresse pós-traumático. Tá errado nos dois lados. Lógico que os Estados Unidos sempre comete crimes de guerra e depois faz filmes sobre como foi muito triste pra eles cometer aqueles crimes de guerra. O Rambo 1 é isso. O Rambo 1 é um cara piradão de Vietnã. Algum maluco enviou uma mensagem do tipo: por que você está correndo do fulaninho e do ciclaninho? Ô bicho, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por que eu, em sã consciência, iria debater com um canal que tem tipo 4 pessoas assistindo? O que eu ganho com isso? Você acha de verdade que eu não tenho mais o que fazer? O cara me pagou pra falar por que eu fugi dos 2 minúsculos aí que não fica aí falando sozinho pra ninguém no YouTube. Você acha que eu sou burro? E se você quiser que eu debata mesmo com eles, manda aí R$50. Eu garanto pra você que eu debato depois disso. Ferchibli, obrigado pelos R$3. Eu li sua mensagem aqui. Bolchezuka, obrigado pelos R$10. Recomendação de livro de história do Brasil colonial e Brasil Império. Tem que ser mais específico. Porque, novamente, existem manuais de história que a gente costuma usar. Mas eu recomendo uma historiadora que eu falo o tempo todo, que é a Emília Viotti da Costa. Então, procura os livros editados ou escritos por ela. E você provavelmente vai encontrar coisas que você vai gostar lá. Mas aí, a respeito de temas específicos, você teria que me perguntar. Porque aí eu posso selecionar se sabe, alguma história de algum estado específico, de alguma coisa específica. Porque manuais, assim... inclusive faz tempo que eu não leio manuais, né? Costelinha, o que você acha do Banksy e do Basquiat? Obrigado pelos R$5. Eu não entendo muito de arte. Eu não sei muito... uma perspectiva sobre isso, sabe? Tipo, eu sei que, bom, no caso do Banksy e do Basquiat, bom, é interessante isso até. Pensando assim, sozinho. Eu acho que eles são a prova viva de como Marx estava absolutamente correto em dizer que o capitalismo é capaz de transformar absolutamente tudo em mercadoria. Eu fiz essa lista de livros, eu fico esquecendo de disponibilizar ela. Mas tem uma sobre escravidão e tem uma sobre ditadura militar. Tem as duas já. Maria GP07, obrigado pelos 33 e 33. Meio demônio pra dizer que sou fã do seu trabalho. É um meio demônio parrudo, assim, é R$33,33. Obrigado, Maria. Lucas, obrigado pelos R$10. As tomadas militares de poder africanas têm caráter comunista? Algumas sim, algumas não. Você tá falando das de agora? Me fala se são as de agora. As de agora não. Mas elas são inspiradas nos movimentos do passado que sim, eram muito ligados com perspectivas contra-hegemônicas, anti-imperialistas, algumas ligadas à União Soviética, algumas ligadas à própria China, e alguns que tinham partidos de vanguarda, revolucionários e tal. Então a gente viu isso em Moçambique, a gente viu isso em Angola, a gente viu isso em Burkina Faso, que é um que a gente já falou, né? A gente viu isso na Etiópia. Mas as de agora não. As de agora a gente tá observando ainda, né? Não, definitivamente as de agora têm um discurso anti-imperialista, mas a gente tem que observar. E se eu disser pra vocês que eu tô acompanhando muito de perto, seria mentira. Eu falei, tem muita coisa pra falar, né? Mandei mensagem destacada no chat. O chat move muito rápido, gente. Eu não consigo ver algumas coisas às vezes. Comunista das thread, vai ter vídeo da Alemanha Oriental? Você tá me devendo ainda, obrigado pelos R$10. Tá me pagando pra cobrar o bagulho. Maísa, boa tarde, quero fazer sociologia na USP. Algum conselho? Eu não fiz sociologia, então eu não sei muito bem o que dizer. Mas uma pessoa que faz sociologia é o Chavoso. Eu acho que ele seria uma pessoa boa pra te orientar a respeito do que esperar e do como se preparar pra entrar em sociologia na USP. Eu não fiz nenhuma matéria na sociologia, nas sociais, né, nas ciências sociais. Eu fiz matéria na filosofia, na letras, em outras faculdades que não são da faculdade de ciências humanas, né? Mas de sociologia eu não fiz nenhuma. Então eu não sei muito bem. De história eu posso falar por horas, assim, que foi a minha faculdade. Seguir história sem ser professor da Futuro, você tá vendo uma pessoa que fez isso e é streamer hoje, né? Então acho que a resposta é meio não. Só se você quiser ser concursado pra outra coisa que não um professor, né? Douglas, guarda municipal virando polícia municipal militar. Sim, a gente vai falar sobre isso no próximo Como News. Sobre a militarização das polícias e, inclusive, a postura conservadora do Flávio Dino acerca disso. Porque o Flávio Dino tem uma perspectiva de segurança pública bastante conservadora. Bastante conservadora. E da última vez que eu mencionei isso, o pessoal ficou meio em choque, mas a gente vai... Eu não quis só falar porque eu queria trazer pra vocês as evidências do Dino defendendo publicamente uma perspectiva bastante punitivista de polícia. Também, o recado agora, eu já falei mais cedo, né? Mas se vocês se interessarem por esse boné, esse é o boné que menos sai. Então, a gente seguiu um conselho da Narcisa, que é pros gays, faz um pros gays. Então a gente fez um pros gays. E esse boné aqui tá na loja Soberana. É o único que fica bonito em mim, que sabe como é que é formato de cabeça, né? E esses quadros também, daqui a pouco vai ter mais quadros, tem quadros novos lá. E... lembrando pra todo mundo que eu tô fazendo uma parceria também com o ICL. Eu estou não só divulgando, como fortemente recomendando a assinatura da plataforma de cursos dele,
deles, que eu genuinamente acho que vale muito a pena. Se vocês derem exclamação ICL e comprarem pelo meu nome, eu ganho uma partezinha. E aí vocês ajudam a manutenção tanto do coletivo quanto deste canal aqui que vos fala. A gente vai ver a coisa do jornal do almoço com a Laura semana que vem. É que tem... A parte mais difícil é fazer o traslado de Laura, né? Porque a Laura mora em outro estado. ICL é Instituto Conhecimento Liberta, é uma plataforma tanto de jornalismo independente quanto de cursos livres. E com uma perspectiva de esquerda, né? Eu não recomendaria pra vocês uma coisa que eu não gostaria de consumir. A gente tem que cometer tráfico nacional de Sabino, né? Lúcifer, 2 vezes 666, 13h32. Duplamente besta. Obrigado, Lúcifer. Mas é um jornal independente e de esquerda que tá se alçando aí pra combater a ingerência. E vocês sabem que essa é a minha perspectiva, né? Pessoal também. Combater a ingerência da extrema-direita na internet, né? Disputar espaço. E-mail, tem o meu e-mail. No meu Instagram tem um e-mail lá de contato. Pode olhar lá e no e-mail de contato eu leio tudo. A ICL é parte da Soberana? Não. Nem a Soberana é parte do ICL, nenhum dos dois. Precisa digitar algum código? Não, é só clicar no link. Se você comprar pelo link que você clicou com o meu nome, que tá escrito História Pública, né? Meu nome. Eu já ganhei uma parte. Quero o boné roxo? O boné roxo aí ele fica muito feio em mim, então eu não costumo usar. Mas o boné roxo é do As Baratas. As Baratas é um grande camarada aí que fabrica bonés e camisetas maravilhosos. Eu tenho vários, eu adoro, e a qualidade é altíssima. A qualidade daquele boné é um absurdo. O que você acha de ler o Olavo? Cara, é foda que o Olavo escreve mal. Talvez seja uma boa leitura pra entender figuras da extrema-direita, sim. Principalmente os artigos dele. É cansativo, viu? O cara é mala, ele é mala pra cacete. Mas ajuda a entender, por exemplo, essa coisa de... Gente, por exemplo, acho que o Eduardo Bolsonaro falou que o prefeito de Nova York é gramsciano, né? Não teve isso. Você acha que o Eduardo Bolsonaro tirou isso da cabeça dele? Você acha que o Eduardo Bolsonaro leu Gramsci? Ele tira isso do Olavo, ele tira isso desses ideólogos da extrema-direita. Desses teóricos da conspiração, sabe? O próprio cara que tá entrevistando ele fica tipo... Hã? O prefeito de Nova York é gramsciano? Eu não tenho acompanhado em que pé tá. Isso é uma boa coisa que você me perguntou. Eu não tenho acompanhado como é que estão as escolas cívico-militares no governo Lula. Eu preciso dar uma investigada nisso. Isso é uma boa pauta, inclusive. Não, o Rudy Giuliani não é o advogado? Esse cara era o... Ele tinha um nome italiano também, né? O prefeito de Nova York. Enfim, mas ele fala isso numa entrevista. Ele fala que o prefeito é claramente marxista gramsciano. Ele fala marxista gramsciano, inclusive. Dotado de inteligência tá, me quebrou. No site oficial do Olavo tá escrito dotado de inteligência viva. Inteligência viva. Eu tô achando que não, né, cara? Tô achando que não tá viva. Por que a Coreia Popular desistiu do Sul? Não desistiu de jeito nenhum. A Coreia Popular... Ah, tá, você tá falando recentemente, né? Ah, por conta agora eu entendi o que você quis dizer. Eles estavam fazendo uma negociação e, se eu não me engano, o Sul não cumpriu a parte do acordo. Foi uma coisa assim. Tipo, eles esperaram um tempo pro Sul cumprir as partes do acordo e o Sul tá com um governo de extrema-direita agora. Então, esse governo fez com que todo o trabalho de conciliação entre a Coreia do Norte e do Sul pra reunificação fosse adiado e atrasado. Eles desistiram da reunificação, sim. Mas é porque o governo atual, que é um governo facho lá da Coreia, tá dificultando muito, muito a negociação e... Obviamente, os Estados Unidos estão escalando o conflito com a Coreia porque eles estão loucos pra fazer mais uma guerra, né? É claro que o Norte defende a reunificação sob a égide do socialismo, né? E se tivesse... Isso, a gente já tem precedentes disso. Antes do muro de Berlim, existia trânsito entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Eram 2 Alemanhas sob sistemas econômicos distintos, mas existia um trânsito sobre isso, né? O Lucas Rubio fez uma live com o Pitilo sobre, né? Ele, lógico, explicou muito melhor do que eu. Mas até onde eu averiguei é porque o Sul atravancou muito as negociações e não cumpriu a parte do acordo. A Coreia vem avançando na política Songun por conta disso, né? Vou sim, eu preciso lembrar, eu vou tentar pegar aqui a lista. Eu preciso de um jeito eficiente de hospedar pra ficar acessível pra todo mundo. Artigo que o Olavo escreveu na Playboy nos anos 2000, meu Deus do céu. Era sobre astrologia? Esse Adeus Lenin é um filme, o filme é bom, como filme, é um filme bom. Só que ele tem uma visão um pouco, que me incomoda um pouquinho nesses filmes, que é, as pessoas que são comunistas, elas sempre são retratadas como pessoas quase infantilizadas. Cegas, ingênuas, que acreditam no mundo melhor, e que na verdade não veem que o mundo é triste, cruel, e que não há nada pra fazer a respeito disso. Como idealistas, eu não queria usar essa palavra, né, mas eu acho isso uma caricatura, eu acho que a palavra é ingênuo. Com pessoas que... Sabe como quem diz... quando é jovem, todo mundo é comunista. Depois você cresce e deixa de ser, sabe? Eu acho uma perspectiva preconceituosa, de verdade.
De que todo mundo que tava ao lado do... Tem isso no Adeus Lenin, né? Que tava ao lado da Alemanha Oriental era um idealista romântico, ingênuo, infantilizado, que acreditava num sonho utópico impossível, né? E não, poxa. Vocês sabem muito bem, vocês que me acompanham aqui, que ser comunista demanda muito estudo, né? Demanda muito preparo, demanda análise, demanda atualização e debate constante. Filmes da Alemanha Oriental, eu acho que eu nunca vi um filme da Alemanha Oriental. Não que eu saiba. Bom, lógico, quem sabe disso super bem é o Felipe Leão, né? Ele deve saber te listar ano a ano. Mas eu acho que eu nunca vi um filme da Alemanha Oriental. Existe partido comunista na Coreia do Sul? Não sei, boa pergunta. Acho que não, né? Acho que o partido lá é legalizado desde a guerra. Os comunistas foram muito severamente perseguidos depois da Guerra das Coreias. É ilegal, né? Imaginei. É a terra da liberdade. Vocês viram como fica o capitalismo frente ao comunismo. Filme de ficção científica soviético, eu tenho que recomendar o melhor de todos, né? Solaris. Se você não viu Solaris, e se você gostou de Solaris, Stalker. 2 filmes do Tarkovsky. O Solaris é uma obra de arte, é maravilhoso. 70 e alguma coisa, os 2 são da década de 70. É 70 e alguma coisa. E o livro é maravilhoso também. O Tarkovsky fazia muito... Acho que todos os filmes dele são baseados em livros. Aí tem o Solaris, o nome do livro é Solaris, e o Stalker chama Piquenique na Beira da Estrada. Você gosta do Mirror, do Zierkalo, do Tarkovsky? Eu acho o Zierkalo o filme mais difícil dele de assistir. O Solaris é sobre um planeta. Eles descobrem um planeta chamado Solaris. E é um planeta que, quando você chega perto dele, você começa a ter alucinações. E aí eles descobrem, analisando o planeta, que o planeta é como se fosse um organismo. O planeta inteiro é um planeta líquido, né? Ele é um líquido que fica se mexendo. E eles descobrem que esse líquido pensa e consegue se comunicar. E aí a nave que tá perto desse planeta, os tripulantes começam a ter alucinações. E é o planeta tentando estabelecer contato com ele. O planeta tá pensando. E é muito bom porque é muito... a maneira como os soviéticos faziam ficção científica era muito diferente, assim. E o Stalker, cai um meteoro numa região. Eles não falam muito bem onde é, né? Mas cai um meteoro numa região. E aí o governo cerca essa região e não deixa ninguém entrar. E existem algumas pessoas que são especializadas em escoltar pessoas em excursões clandestinas pra dentro dessa área proibida. Essas pessoas são stalkers. Até hoje, pessoas que fazem excursões pra dentro de Chernobyl são chamadas de stalkers por causa desse filme. O jogo Stalker tem a ver com o filme, exatamente. E aí o cara, ele faz uma excursão de infiltração, passando pela polícia, pra entrar, pra levar pessoas curiosas pra dentro dessa zona proibida. E dentro dessa zona, aí eu não vou falar o que acontece, né? De por que ela é proibida, o que tá acontecendo. Mas é muito foda, é muito legal. E esse filme matou o Tarkovsky, né? O filme matou a equipe inteira, na real, porque o filme foi feito numa zona de indústria desativada da Estônia, eu acho, e aí todos desenvolveram câncer. Todos desenvolveram câncer. Tem uma cena no Stalker que o cara entra, tipo, é uma indústria desativada e o cara entra dentro da água. Você fica tipo, cara, sai daí, velho. Sai dessa água, mano. Essa água de chuca metálica bizarra com sei lá quantos produtos químicos deve ter nessa água, cara. Já, vai ver, já é o melhor filme de guerra que já foi feito na história. Nossa, a hora que o cara entra na água, você fica... Ai, mano, esses caras... O cinema antigo era muito inconsequente, sabe? Quem teve essa ideia brilhante do filme, não sei. Ou vou fazer filme numa indústria desativada da Estônia. Todos os filmes do Tarkovsky valem a pena, mas meus favoritos são... O meu favorito é o Stalker, é o melhor de todos. Depois o Solaris. O meu terceiro é o Andrei Rublev. O Andrei Rublev é muito legal. É muito bom mesmo. Não é um filme fácil de assistir, mas é aquele filme que, tipo... O Hulk Cinéfalo postou alguma coisa esses dias que era, tipo... Quando 95% do filme é chato pra caralho, mas os 5% que vale a pena, vale muito a pena, sabe? Sim, os caras deram a vida. Todo mundo morreu. Ou ficou com doença crônica. É um negócio terrível, assim. O Infância de Ivan é um filme... Eu não gosto tanto do Infância de Ivan. Tem um tenista chamado Andrei Rublev. Andrei Rublev é o nome de um pintor. Eu não vi o Maduro dando ultimato pra ONU. Nostalgia, eu acho o filme mais... Cara, o Nostalgia eu não tanco. O Nostalgia eu não... Aquela cena da vela no Nostalgia, pra quem assistiu, a cena da vela no Nostalgia, eu não... Sabe? Vocês sabem do que eu tô falando? O filme é muito bonito, isso é inegável, assim. O Nostalgia é um filme lindo, mas eu gosto de cinema. Mas o Nostalgia me pegou um pouco, assim. Eu vi que a galera tava fazendo meme com o Putin, que o cara fazia uma pergunta simples e o Putin contava a história da humanidade, assim, pra contextualizar. Faz tempo que eu não olho o Pix. Matemática, de novo, obrigado pelo meio Lúcifer aqui. Todo organizado comunista precisa falar bem. Você diz todo comunista organizado precisa falar bem? Não, existe uma série de tarefas que a gente pode tocar que não envolve habilidade pra falar em público. Não, de forma alguma.
Mas é uma habilidade que você acaba desenvolvendo por quê? Porque os militantes comunistas são muito estimulados a estabelecer contato com a classe trabalhadora para conversar, vender jornal, falar da plataforma do partido, organizar, estimular a organização, trabalhar em sindicatos, trabalhar em movimentos antigos. Então você acaba pegando prática, aprendendo como falar e aprendendo a ouvir também. Você acaba pegando essa habilidade. Mas existe uma série de formas de militar e de atuar. Trabalho é o que não falta em partido, gente. De verdade. Trabalho é o que não falta em partido. Partido tem trabalho. Onde você procurar, você vai achar trabalho pra fazer. Deide Costa, obrigado pelos R$3. Como fazer o traslado de 2 kg de pasta base internacionalmente? Eu adoro as perguntas do LivePix. Como fazer o traslado de 2 kg de pasta base internacionalmente? Coloca no avião da FAB. Cara, eu gostei que o chat fez a pergunta e o chat respondeu a pergunta. O chat pergunta, o chat responde. Da próxima live eu vou falar assim, o chat pergunta e o chat responde. Esse vai ser o tema. Deide Costa empreende. Eu espero que você tenha aprendido. Coloca no avião da FAB. Se for no avião da FAB vai chegar 1 quilo só. Anônimo, obrigado pelos R$25. Série sobre trabalho do Obama? Nunca vi. Como fazer... Nossa, eu li o chat. Como fazer traslado de pasta base internacionalmente. Sim, é terceirizar o meu trabalho, né? Fazer vocês falarem entre si. Nossa, eu tô péssimo de dicção hoje. Tá foda, gente. Como se dá a questão da exploração do empreendedor no capitalismo? Você diz do capitalista no capitalismo, né? Em tese, ele seria menos explorado que um trabalhador corporativo, por exemplo. Não entendi o que você quis dizer. Qual que é a diferença que você está fazendo entre empreendedor e trabalhador e corporação? Eu acho que vale a pena você entender que exploração não é um juízo de valor. Exploração é uma dinâmica. Quando a gente fala de exploração no capitalismo, a gente está sendo descritivo, a gente não está fazendo um juízo do capitalismo, falando que é bom ou ruim. Existe empreendedor no socialismo? Vocês aí conseguem empreender no capitalismo? Se vocês tiverem uma ideia brilhante na cabeça de vocês, vocês conseguem executar? A não ser que vocês defendam o privilégio de uma classe muito exclusiva, claro, existe empreender, entre aspas, no capitalismo. E eu não uso essa categoria empreendedor porque ela é muito difusa. Você acha que exploração é ruim, senão você não seria comunista. Não é exatamente isso. Eu acho que a exploração tem consequências, por isso eu sou comunista. E a consequência da exploração é que a gente tem um mundo extremamente produtivo, mas que o produto desse trabalho não é socializado. E que as mesmas pessoas que produzem não conseguem ter acesso a esse produto. Então não é exatamente o que eu tô falando, é feio, bobo e chato. Mas que a dinâmica da exploração tem uma contradição e uma consequência interna. Além de que a dinâmica da exploração, se a gente for complexificar mais, através do capital, é uma dinâmica que tem uma expansão eterna. O capital se expande eternamente até ele ou encontrar novas formas de se expandir ou destruir todo o tecido produtivo e reconstruí-lo do zero. Sim, a consequência da exploração é a desigualdade abissal, e é uma desigualdade que acarreta em uma escassez em um mundo de abundâncias. Ana, dos 6 aos 18, nunca vi. É o cineasta que filma todos os aniversários da filha perguntando sonhos do futuro e nesse meio tempo a União Soviética acaba. Que interessante isso. A guerra poderia ser um método de destruição do tecido produtivo? É exatamente isso. Exatamente isso. Pensa, quando que os Estados Unidos se alçou como hegemonia econômica global? Foi depois da Segunda Guerra, né? Por quê? Justamente por causa da guerra. A destruição que a guerra causou na Europa fez com que o capital estadunidense entrasse na Europa e tornasse os países europeus dependentes. Momento de prosperidade pro capitalismo é momento de destruição. E fiquem ligados no quanto de empreendimento particular tem na reconstrução do Iraque também. No comunismo faria sentido manter a exploração do ouro? Isso é uma excelente pergunta. Porque só na medida no qual o ouro tem a sua utilidade, o seu valor de uso, né? Porque o ouro é usado como unidade de conta, né? Como moeda, ele é funcional para cunhagem de moeda metálica. Já não é lastro faz muito tempo, o ouro. A gente tem uma moeda sem lastro, né? Há muitos anos já. Há quem diga que a moeda fiduciária nunca teve lastro, mas isso é controverso, né? Dá pra fazer medalha na Olimpíada. Troféu também. Não, sim, o ouro tem utilidades em componentes eletrônicos. E joias, né? Estética, mas não... O ouro não é minerado por conta disso, né? Ele é minerado por conta do seu valor de troca. Eu tenho um vídeo sobre o realismo capitalista. A perspectiva de dentro do... Eu imaginei, como você falou, ele vai perguntando pra filha e nesse meio tempo a União Soviética acaba. Eu imaginei que fosse uma pessoa soviética. Não sei se russa, mas da União Soviética. Que, se fosse dos Estados Unidos, aí é capaz dela nem saber o que é a União Soviética, nem ter nenhum tipo de... As minas de ouro estão restritas por questões ambientais. Você que falou que mora na Letônia, existe dinheiro no comunismo? A gente não sabe. O que a gente sabe é que não vai existir capital.
definitivamente não vai existir capital. Eu acho que na mesma intensidade na qual se minera ouro hoje em dia, não. Principalmente por conta do dano ambiental que isso causa e da exploração humana absurda que a mineração do ouro tem. Não só do ouro, né? Depois que se minera o ouro, se enche o buraco lá da mina, esqueci o nome, com água, e é uma água muito tóxica. O ouro hoje em dia é usado pelo seu valor de troca. E é um valor de troca que foi adquirido socialmente ao longo da história. Sobretudo pelo potencial do ouro e de outros metais preciosos de serem muito eficientes. Começou assim, né? Eficientes para cunhar moedas. Aí sim, nessa época, o ouro utilizado para cunhagem de moedas era muito funcional. Mas esse valor social se traduziu hoje em dia de uma forma distinta, né? A gente não precisa mais do ouro para cunhagem de moedas, a gente sequer precisa de cunhagem de moedas. E é isso, por favor, não deixem de me seguir. Semana que vem, Pororoca Classics, Como News, a quarta, e sábado vamos ter o Porque Odiamos Ronald Reagan, finalmente. Então, não percam, vocês têm que aprender o porquê que esse cuzeiro é um dos piores que a gente vai falar. E tem uma história do Reagan que eu não me recuperei emocionalmente até agora. E vocês não estão preparados porque tá vindo por aí, né? É isso, gente. Sejam gays, fiquem bem. Um beijo no coração de vocês e é isso aí.